Olá, eu sou Patrícia Mota, faço parte do Núcleo de Estudos Tempos e Espaços e Educação Integral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e também do Grupo de Pesquisa Política, Gestão e Financiamento em Educação, POGEF, na mesma instituição de ensino superior. No contexto do programa de pós-graduação, temos investigado as políticas públicas educacionais voltadas para o tempo integral e para a educação integral. Mas, especialmente nesses tempos de pandemia, percebemos a necessidade de trazer para o bojo desse debate algumas considerações, algumas construções que os pesquisadores eles têm desenvolvido ao longo desse período de pandemia. Então, esse trabalho intitulado Educação em Tempos de Pandemia em Território Brasileiro foi produzido por mim, por Tereza Cristina, Pamela Maria Mota e Leonardo Cerqueira. Então, nosso objetivo com esse estudo será, portanto, trazer para o debate quais foram as dificuldades que emergiram do contexto educacional nos tempos de pandemia. E pensando também de forma bastante preocupada sobre os indícios que já temos de um acirramento das desigualdades sociais e educacionais no país. Nesse sentido, discutimos se as políticas públicas voltadas para o enfrentamento da Covid aqui em nosso território funcionaram como principal instrumento à disposição dos governos para enfrentar os problemas associados às desigualdades, ou se, ao contrário, possibilitaram um acirramento das desigualdades educacionais e desigualdades sociais. Então, trazemos, a princípio, as contribuições de Boaventura de Souza Santos, quando ele sinaliza na sua obra A Pedagogia do Vírus, que o vírus não atingiu a todas as sociedades, a todas as pessoas de uma mesma sociedade, da mesma forma. E quando Boaventura traz essa reflexão, ele está lançando aquele olhar para os contextos em que os governos não se organizaram adequadamente em relação ao enfrentamento da Covid, em relação ao apoio que deveria ser dado a toda a população, um apoio econômico, um apoio em relação à saúde pública, em relação à manutenção de empregos, à estabilização da economia, enfim. E a necessidade de isolamento social, né? Então, vivenciamos aqui no contexto de Brasil políticas incertas de enfrentamento à pandemia. Num primeiro momento, em relação ao contexto educacional, as escolas fecharam. Então, foram escolas fechadas, escolas privadas e escolas públicas. Porque aqui em território brasileiro, nós temos as escolas públicas, que estão sob a responsabilidade dos governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, e as escolas privadas, as escolas particulares, em que os estudantes, os pais e as famílias dos estudantes, até os estudantes, pagam as mensalidades dos seus estudos, né? Nesse sentido, todas as escolas fecharam. Então, inicialmente, a gente teve uma dificuldade educacional que atingiu a todos os contextos. Entretanto, com o passar do tempo, percebemos que as escolas particulares começaram a se organizar para ofertar as atividades remotas, ou seja, ofertar o ensino remoto. E tanto escolas quanto famílias dispunham de recursos para a manutenção dessa modalidade. Então, aqui nós compreendemos o ensino remoto de duas formas. De forma síncrona, em que o professor
ele está por meio de videoconferência. Então, o professor, nesse momento, ele está dinamizando uma proposta de aula síncrona, em que ele e os estudantes estão interagindo em momento real. E também, dentro do ensino remoto, nós temos os momentos assíncronos, em que os estudantes acessam as atividades depositadas por esses professores em algumas plataformas. Aqui nós percebemos que foram utilizados o Moodle, o Google Classroom e algumas plataformas mais específicas, alguns ambientes virtuais mais específicos. Mas as escolas particulares conseguiram disponibilizar esses recursos. Os estudantes, por sua vez, por pertencerem a um contexto de mais prestígio, mais privilégio, conseguiram dar conta dessas atividades remotas, né? Então dispunham de tablets, equipamentos eletrônicos, celulares, uma boa internet, computador, enfim, os equipamentos necessários para você acessar o contexto remoto. E os estudantes das redes públicas? As escolas públicas permaneceram fechadas. Algumas conseguiram ofertar alguma atividade, alguma proposta de ensino remoto. A maioria utilizou recursos mais simples, né? Muitos municípios e estados não conseguiram se organizar para ofertar um ensino remoto por meio de um AVA. Não conseguiram. Os governos não se movimentaram para organizar essa proposta. Então, os estudantes da rede pública, primeiro, muitos não contaram com uma plataforma específica para avançar nos estudos e a maioria não dispunha de equipamentos. Então, caso haja interesse, por exemplo, vocês podem acessar nas redes brasileiras, nos sites brasileiros, informações acerca do Exame Nacional de Ensino Médio. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio aqui no nosso território é um exame que os estudantes do ensino médio vão realizar para que eles possam acessar o ensino superior, né? Cursar as universidades, as faculdades. Então, nessas redes sociais, nos sites de jornais, periódicos, revistas brasileiros, eles sinalizaram a reivindicação dos estudantes para que o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, fosse adiado, porque eles não estavam estudando. Não estavam estudando por falta de acesso. Então o Enem ele foi adiado, era uma prova que aconteceria em 2020 mesmo, foi adiado para janeiro de 2021. Os estudantes foram chamados, continuaram reivindicando o adiamento do Enem até uma redução considerável de casos de Covid, até a redução da pandemia, né? Um retorno seguro para as nossas atividades, mas dessa vez o Enem foi mantido, o exame foi mantido. E muitos estudantes não realizaram essa avaliação, boa parte desses estudantes das camadas mais empobrecidas da população. Hoje nós temos indícios de que haverá um acirramento das desigualdades educacionais e sociais no nosso país. Entretanto, só com o tempo, com o avançar das pesquisas, das investigações, que vamos ter clareza sobre o tamanho das desigualdades que vão emergir desse contexto de pandemia, né? Então, nós percebemos que nas instituições públicas, tanto estudantes quanto professores precisaram se movimentar, reivindicar recursos, se reunir para, por fim, conseguirem se organizar de forma remota. As instituições que contemplam a educação básica ainda não conseguiram implementar o ensino remoto.
Agora, início de 2021, muitas escolas estão retornando ao presencial ou a um ensino híbrido, que seria uma parte presencial e uma parte remota. Entretanto, ainda não estamos num contexto seguro. Ainda há muitas mortes no Brasil e muitos casos de Covid. Podemos acessar alguns sites, como o site da Secretaria do Estado, Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, e podemos observar que no estado do Rio de Janeiro ainda temos muitos casos de Covid. Entretanto, algumas escolas estão retornando. Na educação básica, essa é a realidade. No ensino superior, boa parte das instituições continuam de forma remota.